Vamos lá, questão extremamente interessante sobre força de atrito abordada no Enem, onde ele explora o conhecimento que o aluno tem que ter para diferenciar o que é o coeficiente de atrito estático e o que é o coeficiente de atrito dinâmico. Quando você deve usar um ou quando você deve usar outro. A questão basicamente está perguntando se você sabe identificar, numa leitura de uma questão, uma situação física, quando o coeficiente de atrito é estático ou dinâmico. Eles querem saber isso de você. Então vamos lá, ele aborda um carrinho de brinquedo. Esse carrinho deu uma exagerada aqui nas rodas bem grandes, porque eu vou precisar de espaço. Esse carro, ele informa que o carrinho ele é friccionado, ou seja, você pressiona contra a superfície, empurra para trás e solta. É onde o carrinho ele vai, através de suas molas pressionadas contra a superfície, girar. As molas giram, as rodas giram. Quando elas giram, elas fazem uma mola dentro do carrinho acumular energia potencial elástica. Por isso, quando você está friccionando ainda. Quando você solta, é aí que tudo acontece. É na hora que o atrito entre a superfície e o solo, ele age, fazendo o carrinho conseguir entrar em movimento, transformando a energia potencial elástica contida nas molas dentro do carrinho em energia cinética, porque é visível que o carrinho ganha velocidade. Eduardo, isso tudo é abordado na questão, tudo é informado no texto. Que o carrinho consegue acumular energia potencial elástica, que o carrinho consegue adquirir energia cinética, ele quer saber como isso acontece. Aí o que é que ele quer? Outra coisa extremamente importante que ele fala no texto, que o carrinho ele está tracionando, que as rodas do carrinho junto ao solo estão tracionando. E ele também fala que sem isso não tem como você identificar, que não está deslizando. É sem deslizar. Antes de nós começarmos a nossa análise da situação, você precisa saber isso aqui. Ó. Eduardo, quando é que eu faço para identificar se o atrito é estático ou dinâmico? Você tem que identificar se os pontos do objeto, que eu classifiquei aqui como 3 pontinhos em contato do objeto com o solo, se os pontos A, B e C, que são pontos que eu quero que você imagine como são pontos do objeto, tá bom? Se os pontos A', B' e C', que são pontos da superfície, abaixo dela, são pontos que estão em contato com a superfície que tem atrito. Você tem que identificar se no movimento do objeto, o ponto A se distancia do A', se o B se distancia do B', se o C se distancia do C'. Se você perceber que esse objeto ele se põe em movimento e que haverá agora um distanciamento entre A e A', B e B', e C e C', pronto. Esse distanciamento dos pontos da superfície do cubo com os pontos da superfície do objeto, ou da superfície, me permite dizer que o coeficiente de atrito passou a ser dinâmico. Mas enquanto não interessa se o objeto está em repouso ou em movimento, viu, galera? Eu sei que você se apega muito a fazer o quê? Olha para o objeto, olha para a superfície e faz o quê? Não, se o objeto estiver em movimento em relação à superfície, o coeficiente de atrito é dinâmico. Se o objeto estiver em repouso em relação à superfície, o coeficiente de atrito é estático. Sim, isso é uma maneira superficial de resolver o problema que resolve algumas questões, mas dá uma treta em outras. Eu prefiro explicar assim, ó. Quando os pontos do objeto e os pontos da superfície não há movimento relativo entre eles, o coeficiente de atrito é estático. Quando os pontos do objeto e os pontos da superfície, se eles se distanciarem um do outro quando o objeto entra em movimento, aí você vai chamar esse coeficiente de atrito de dinâmico. Eduardo, por que você está pedindo para eu pensar assim? Porque é o que a gente vai usar aqui agora. Esse carrinho, galera, você vai imaginá-lo em movimento, com as suas rodas tracionando em relação ao solo. Essas rodas, pelo amor de Deus, elas não vão poder deslizar. Quando uma roda dessa está girando, que o ponto dela que toca o solo, eu vou classificar esse ponto, eu vou chamar de um ponto A qualquer. E o ponto do solo, eu vou chamá-lo de A'. É a roda tracionar que ela pega o ponto A' e empurra para onde? Para baixo. Quando ela pega esse ponto A' e empurra para baixo, não, me perdoe, para trás. Quando ela traciona, que ela faz isso, ó, ela pega esse ponto A' e empurra para trás, produzindo nele uma força por causa do atrito entre eles, entre a roda e o solo. Essa força de atrito, ela age no solo e ela é uma ação. Veja que eu estou colocando em verde porque eu não quero que você se concentre nela. As forças que fazem um carrinho aqui entrar em movimento são as forças que eu vou colocar em vermelho. Então, de novo, quando essa roda traciona, que o ponto A dela toca o solo, esse ponto A, correspondente a ele, você tem uma linha no solo, e esse ponto A ele é empurrado para trás.
Quando esse ponto A é empurrado para trás, o ponto A reage na roda, empurrando a roda para frente. A essa força você chama de quê? Força de atrito, que eu deveria colocá-la bem aqui, ó. Aí eu vou pegar esse vetor e vou transpor para o centro de gravidade da roda. Então tá aqui, ó. É essa força de atrito, que nesse momento ela é uma força de atrito motora. Ela corresponde a estar no mesmo sentido do movimento do veículo. Ó. É, na verdade, ela que cria esse movimento. A força de atrito aqui, ela está ajudando, ela não está atrapalhando. Ela é um par de ação e o quê? Reação junto com a que age no solo. Então vamos deixar os pingos nos is aqui. Essa força de atrito ela age em quem? Na roda. Essa força de atrito ela é produzida por quem? Pelo solo. Essa força de atrito ela é estática ou é dinâmica? É aí que vem a confusão. Esse carro está em repouso ou em movimento? Em movimento. A maioria das pessoas vai querer dizer que esse atrito ele é dinâmico, porque o carro está em movimento. Mas, meu amigo, na hora que a roda toca o solo, esse ponto da roda, como ele não desliza em relação ao solo, esse ponto da roda A não se movimenta em relação à linha. Como o ponto não se movimenta em relação à linha, um está em repouso em relação ao outro. Você é obrigado a chamar esse coeficiente de atrito de estático. Então esse atrito aqui é uma força de atrito estática e ela funciona junto com a do solo com um par de ação e o quê? Reação. E tudo o que acontecer na roda dianteira acontecerá também na roda traseira. Vamos aqui para um outro ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de um ponto B'. Enquanto o ponto da roda será o nosso ponto A, o ponto B e o outro B'. A esses pontos eu quero que você imagine o B como da roda e o B' como da superfície. Quando a roda traciona, ela empurra B para onde? Para trás. Quando ela empurra B para trás, ela produz uma ação. Essa força de atrito ela age no solo e ela é uma ação. E ela age aonde? No solo. Para toda ação você tem o quê? Uma reação. Essa reação eu deveria colocar em B. Mas eu vou transpor o vetor para o centro de gravidade da roda. Então, bem aqui, você tem uma força de atrito que já vai ser um par de ação e reação. E ela age em quem? Que isso é extremamente importante. Ela age na roda. Quando ela age na roda, ela faz o carrinho inteiro entrar em movimento. Quando o carrinho entra em movimento, o carrinho ganha energia o quê? Cinética. Então a força que faz esse carrinho ganhar energia cinética é a força que age na roda. E ela é uma força de atrito. E ela é a favor do movimento. Portanto, ela é uma força que nós chamamos de força motora. A pergunta da questão que foi feita para você, qual foi? Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, por isso que você não pode imaginar esse ponto e esse ponto em movimento em relação a um outro. Como a roda não pode deslizar quando ela toca o solo, que ela empurra o solo para trás, você não vai poder imaginar esse objeto se movimentando, esse ponto se movimentando em relação a esse. Como não há movimento de um ponto em relação ao outro, você é obrigado a dizer que obrigatoriamente, você é obrigado a dizer que o atrito é estático. Então quando ele diz assim, ó, quando o carrinho se movimenta sozinho sem deslizar, que é onde está a mágica da questão. E a energia potencial elástica acumulada na mola no carrinho, ela é convertida em energia cinética, sim. Pela ação de uma força de atrito, sim. Aí ele pergunta para você se esse atrito é estático ou é dinâmico. Esse atrito é estático, porque B não se movimenta em relação a B', porque A não se movimenta em relação à linha. Esse atrito ele é estático e ele age em quem? Que é o que faz o carrinho ganhar energia cinética. Ele age no solo? Age. Mas o que faz o carrinho ganhar energia cinética é a força de atrito que age na roda. Então o gabarito tem que ser o item B de bola, estático na roda, e é justamente devido à superfície rugosa, entre a roda e a superfície. Beleza?